Bom, agora é a terceira atividade, que é a avançada. E para ela ela vai ser um pouquinho mais complicada porque a gente vai ter que usar qual é o nome do programa? GnuPlot. Então, o que o programa tem que fazer? A gente vai fazer um programa que vai classificar os elementos com base em um grupo, com a proximidade de cada um deles. Daí a gente vai atribuir cada elemento a um grupo. No caso, esses elementos vão ser os pontos. Aqui eu já fiz um exemplo do gráfico para mostrar. Ó. Na iteração 1 eu gerei o gráfico, gerei os centros, que são as cruzinhas aqui, né? São os centroides. E os pontos, que são a população, eles já estão ficando da cor de cada ponto, né? Nem o centro, esse centro aqui, ele representa a cor vermelha. Então ele mostra os pontos mais próximos desse centro. Daí na próxima iteração, os grupos que cada ponto pertence, ou seja, esses pontos que estão em verde pertencem ao grupo dessa cruz aqui. Eles são atualizados e calculada a distância novamente. Então, ó, atualizou. Esse daqui que estava vermelho já ficou verde, porque ele está mais próximo desse centro aqui do que desse centro de massa. E porque também o centro de massa ele muda, né? O centroide. E daí na próxima iteração ele vai atualizar mais uma vez a posição. Ó. Uma pequena diferencinha. Isso estava dando um pouco de dor de cabeça para entender como é que ia funcionar. Mas aparentemente agora já está certo. E o agrupamento final é a última versão. Ele vai ser igual à última iteração, né? E o que esse programa tem que fazer? Ele tem que gerar esses x pontos, esses n pontos aleatórios no espaço bidimensional, que seria o nosso gráfico, né? Tem duas dimensões, o x e o y. E cada elemento vai ter a coordenada deles, que seria a posição de cada um no gráfico, né? Eles são números reais, ou seja, ele aceita vírgula, né? Ele pode ser um número quebrado, é um float. Eles vão ser gerados aleatoriamente e eles vão ser gerados entre 0 e 100. Daí a gente vai ter o centro do agrupamento. O programa, na hora que a gente executa a primeira vez, ele gera esses centros aqui. No caso, o K é a quantidade de grupos que a gente tem, né? Aqui a gente tem 3 grupos de centro de centroide que o professor está usando nessa atividade. E ele também tem a coordenada, né? A diferença é que o ponto ele pertence a um grupo. Então eu já vou explicar como que eu vou fazer isso no código. Depois a gente tem o processo iterativo, que ou seja, vai percorrer cada ponto a quantidade de vezes que a gente definir. Por exemplo, se eu colocar lá que eu quero 3 eras, 3 iterações, eu falo era porque o professor usou esse termo aqui em algum lugar aqui para baixo. Cadê agora? No término das eras, ou seja, cada iteração é uma era, né? Então o processo de iteração ele vai executar uma vez esse passo a passo aqui, na primeira vez, depois ele vai, se eu digitei 3 eras, por exemplo, ele executa uma vez, gera a primeira imagem, executa outra vez, gera a segunda imagem, e depois executa mais uma vez e gera a terceira imagem. Aqui. E daí a gente tem a última, como é que vai ficar o agrupamento desses pontos, né? Então, ó, depois de cada interação, se a gente percorrer todas as eras, se eu digitei 3 lá para executar 3 vezes, que nem está aqui, né? São 3 iterações. Eu digitei 3, o programa vai gerar um gráfico utilizando o GnuPlot, né? Que é o programa que a gente usa para gerar o gráfico. Vai exibir todos os elementos da população. Os pontos vão estar coloridos de acordo com o grupo que ele pertence. No caso aqui, ó, esse centro, os pontinhos que estão verdes são os que pertencem a ele, certo? Os que estão vermelho pertencem a esse centro e os que estão em azul pertencem a esse centro. Os centros, os centroides, vão ser marcados com a cruz preta. Já estamos fazendo isso também. E o gráfico deve ser gerado e salvo
da seguinte forma, né? A primeira iteração underline 1.png, a 2 underline 2, iteração n, porque ele não limitou uma quantidade de iterações que vai ser executada. E depois de executar todas elas, a gente vai ter o agrupamento final, que seria, no caso, igual ao terceiro, só que daí o título dele vai ser diferente, né? Vai dizer que é o agrupamento final. E a gente tem os requisitos técnicos do programa. Vão ser o que o programa vai ser, as coisas que o programa vai precisar. E a gente vai ter a geração de dado. A gente vai gerar os elementos com a coordenada, né, no intervalo de 0 a 100. Ou seja, o nosso gráfico vai de 0 aqui até 100, tanto no x quanto no y. A gente vai ter os centros, também vão ser gerados nesse mesmo intervalo. A gente vai ter que ter uma função para calcular a distância, certo? A gente vai ter que ter também a atualização dos centros. É uma função que recalcula a coordenada do centro com base nos elementos. Ou seja, vem aqui no primeiro, ó, o centro nosso está aqui, certo? Após executar essa função, ele atualiza a posição do centro com base nos pontos que tem. E a visualização vai ser chamando o gnuplot para gerar o nosso arquivo PNG, a nossa imagem. Aí, deixa eu só ver aqui. Então a gente vai gerar essas iterações. Cada geração de iteração a gente vai criar um arquivo de texto para marcar as coordenadas dos pontos, né? Então, ó, a gente tem a primeira iteração, a gente gerou os dois centros os dois pontos de cada centro, né? O x e o y separados por um espaço. O x e o y do segundo separado por um espaço também. E do terceiro a mesma coisa. E eles vão se atualizando conforme a gente vai iterando. Vocês podem ver que a posição dos centros aqui vão mudando em cada iteração. E a gente tem a população, que vai ser sempre a mesma. A única coisa que vai mudar são o último parâmetro aqui, que é o grupo de cada um. Então a gente tem o x e o y do primeiro ponto, o grupo que ele pertence ao grupo 1. O segundo ponto, ó, o x e o y, e o grupo que ele pertence. E para cada um a gente vai atualizando. Não sei se dá para ver. Um ou outro muda. Ó. Aqui está 3, na interação anterior ele estava no 1. Aqui o 2, então ele atualiza só os grupos. Os pontos continuam o mesmo. E aqui o professor instrui para como é que vai ser gerado os arquivos, né? O primeiro arquivo da iteração da população, o primeiro arquivo dos centroides, e a imagem vai ter que ter esse nome. E aqui ele tem um exemplo de script de como que a gente usa o gnuplot, certo? Eu vou mostrar como é que vai funcionar certinho. Mas aqui, resumindo, a gente esses códigos do gnuplot, como é que funciona? Então, set terminal, o set é para atribuir alguma coisa, né? Então a gente vai dizer que o terminal ele vai ser do formato PNG, que é para a gente gerar uma imagem, e o tamanho dele é 800 por 600. Vou confirmar aqui. Aqui ó, a imagem tem 800 por 600, ó. Porque é o tamanho que a gente definiu. A gente define que o arquivo de saída desse PNG vai chamar isso daqui, ó, iteração 1 PNG. A gente define o título, agrupamento, bidimensional, iteração 1. E daí aqui a gente tem o label, né? X-label e Y-label. Que seriam os eixos, ó, que a gente vai ter aqui. Todos com o mesmo nome, que é o nome que ele está definindo aqui. X-axis e Y-axis. Seria o eixo X e o eixo Y. Ele pediu para colocar esse nome, poderia colocar qualquer outro nome aqui dentro do parênteses, né? Mas só para dizer que esses dois eixos do nosso gráfico vão ter esse nome. A gente tem também o set grid, que seria para exibir essa gridzinha aqui no fundo, essa malha aqui, ó. Os quadradinhos, né? As linhas bem pontilhada, fraquinha, que não sei se dá para ver direito no vídeo. Mas ó, a gente tem um pontilhadinho bem fraquinho aqui. Para ficar mais fácil de você entender em qual lugar que o ponto está, né? Se não tivesse o ponto, por exemplo, esse daqui que está quase em cima do 70, ó, fica um pouco mais difícil você visualizar. É só para questão de visualização também. Então esse aqui seria o grid. O key outside seria para a nossa chave aqui, a nossa legenda ficar fora do gráfico, certo? Se eu não colocar esse key outside,
a nossa legenda vai ficar dentro do gráfico e atrapalha a visualização, né? Você vai ver o gráfico com o texto dentro, certo? E daí a gente tem o set palette também, que vai fazer o que? Eu vou definir as cores da paleta. Definido 1 vai ser o vermelho, 2 vai ser o azul e o 3 vai ser o verde. Que é cada grupo, né? O 3 é o verde, o 2 é o azul e o 1 está em vermelho. Ele tem um degradê porque tem os pontos tem os pontos intermediários que a cor vai fazendo um gradiente ali, né? E depois a gente tem o comando plot, que é o que vai fazer exibir os pontos na tela, ou os centroides, que também são pontos, mas com uma forma diferente, certo? E daí aqui, como é que funciona esse plot? A gente passa o comando plot e passa uma instrução para esse plot. E aqui a gente está passando um arquivo, ó. População agrupada, iteração 1.txt. Então os pontos vão estar dentro desse arquivo. E a gente já gerou aqui, ó, os pontos, né? E a gente pode perceber que tem 3 parâmetros. O x dá um espaço, vai ter o y e dá um espaço e vai ter um número ali que representa o grupo que esse ponto tá, certo? Então aqui, ó, usando 1, 2 e 3, que são 3 parâmetros, né, separados por 2 pontos. Os 2 primeiros são pontos e o terceiro é a paleta, para dizer que o último parâmetro ali é a paleta. A gente tem também o point type set, que no caso o point type está 4, que seria o que? O tipo do ponto que vai ser desenhado, né? Se eu trocar ali para point type 6, por exemplo, em vez de fazer o ponto pintado, esse ponto vai estar vazio, vai estar oco por dentro. Depois eu vou mostrar isso na prática, tá? A gente tem o point size, que mostra o tamanho desse ponto. Aqui ele está 1.5, se eu colocar 5 ali, ele vai ficar um ponto gigantesco. E tem o título, que é população. Vocês podem ver aqui, ó, população. Aqui tem os centroides. No de baixo aqui, ó, o título está centroides, certo? Daí aqui a gente usa uma vírgula para separar a próxima geração de pontos, né? Daí a gente passa a nossa lista de centroides. São os centros ali de massa, né? E a gente tem só 2 variáveis, porque ele vai ser uma cor fixa, né? A gente não vai ficar trocando a cor, vai ser sempre na cor preta. E daí a gente passa using 1, 2.2, porque a gente só tem dois valores. E aqui a gente explica que são pontos, né? O tipo 4, que seria a cruzinha lá. O tamanho do ponto é 2. E aqui a gente tem um pouquinho diferente daquela outra paleta, que é o que? A gente tem o LC, que seria Line Color. RGB, para explicar que é uma cor do tipo RGB. E a gente usa o texto Black. O Gnuplot entende que o Black é a cor preta. Então eu não preciso ficar colocando o valor daquela cor ali, tipo 0,0,0, né? E daí a gente passa o título como centroides, que nem está aqui no gráfico, né? Centroides. A maior aqui, ó. População e centroides, a legenda. Voltando aqui então. Daí, aqui tem mais uma explicação de como usar o Gnuplot, né? Aqui o professor usa direto o Gnuplot porque ele configurou o compilador dele para pegar o Gnuplot e conseguir achar o lugar que está o executável do Gnuplot. No meu caso, eu fiz de uma forma diferente. Na hora que eu abrir o código eu já vou explicando também. Mas seria a mesma coisa, só que daí eu vou passar o caminho inteiro do executável em vez de só usar o comando Gnuplot, né? Porque como provavelmente eu acho que o professor usa Linux, então a forma que ele vai usar vai ser um pouquinho diferente. Daí aqui tem os critérios de avaliação, que são o modo que o professor vai avaliar a atividade. E os arquivos que vão ser entregados vai ser o agrupamento.c, né? Que é o arquivo do código. Os arquivos que foram gerados, né? População, X, centroides, X. Para cada iteração que tiver, se tiver 10, vai ter que ter 10 arquivos desses. A iteração, com a foto da iteração, né? Que nem aqui, ó. Geramos 3 arquivos, 3 fotos, 3 população também, né? 3 centroides e 3 população. E o agrupamento final seria a imagem do último estado de atualização desses centroides, né, dos pontos de centro de massa. Bom, agora a gente vai entrar para o código, agora que eu já expliquei mais ou menos como é que funciona o
o esquema do problema, né? Então, estando com o problema explicado, a gente tendo em mente o que o programa vai ter que fazer, a gente consegue fazer o programa entendendo como que o problema precisa ser resolvido, né? Eu fiz algumas outras versões para até conseguir gerar a versão final. E até então eu estava entendendo algumas coisinhas erradas, né? Então eu vou começar desde o começo aqui, explicando o código, né? Eu vou começar pelo main, só que eu vou explicar até isso aqui no começo, tá? Eu uso define porque eu estou usando o Visual Studio. Se eu não colocar isso daqui, eu não consigo usar o scanf normal. Se eu colocar o scanf, ele vai detectar que tem uma falha de segurança. Eu teria que colocar scan_f. Então daí para vocês não precisar ficar arrumando depois o programa, arrancando o scan_f, trocando para scanf, eu adicionei esse código aqui. Se vocês não tiverem no Visual Studio, vocês podem só arrancar essa linha aqui. Eu explico em quase todos os vídeos, mas é bom reforçar. A gente tem os includes padrão, né, que é o stdio, que é para input e output, entrada e saída, né, o ler e escrever na tela. A gente tem o string, eu não lembro se estava usando, mas a gente tem importando a biblioteca string, o stdlib, o time, que a gente usa para gerar números aleatórios. A gente não precisaria do time só para gerar um número aleatório. O que a gente usa o time é para pegar o milésimo do relógio para usar ele como semente na nossa geração de número aleatório. Depois eu vou explicar isso na hora que chegar nele, tá? E a biblioteca de matemática para poder usar essa função de raiz quadrada, né? Esse SQRT é a função que calcula a raiz quadrada. Eu passo um valor dentro dela e calculo a raiz quadrada dessa função. Depois eu vou explicar certinho na hora que chegar nela, né? E aqui, ó, eu tenho o define, que define o que faz? Eu estou definindo que quando eu digitar só o N maiúsculo, significa 50. Eu só estou como se estivesse criando uma variável e chama N maiúsculo e o valor dela é 50. O K, o valor dela seria 3. E esse max chord aqui, que seria a coordenada máxima, é 100. Como o professor pediu, né, para ir de 0 a 100 no intervalo. Como ele pediu para ir de 0 a 100, a gente define essa variável para não precisar ficar digitando 100 em todos os lugares. Se eu precisar aumentar, eu aumento em um lugar só e altero em todos. E finalizando essa parte das definições de bibliotecas ou de variáveis constantes, né, que não vão alterar, a gente tem essas duas estruturas aqui, que seriam o ponto e o centroide. Como a gente está usando um ponto, ele seria um x e um y, eu criei uma estrutura para fazer isso de uma forma mais fácil. O que quer dizer isso aqui? Que eu estou definindo um tipo, né, type_def, um tipo estrutura, e o nome dele é ponto. Ou seja, em vez de eu criar um inteiro, por exemplo, eu crio um tipo ponto, certo? Eu estou criando meu próprio tipo de variável. E dentro dessa variável eu tenho um double, que é o x, para marcar a posição x do gráfico, o y, e um inteiro para marcar qual grupo esse ponto aqui que eu criei pertence. Eu tenho o x, o y e o grupo que ele pertence. Daí eu fiz essa estrutura para o ponto, certo? E tem uma estrutura parecida, só que sem o grupo, que é para o centroide, que é a mesma coisa. A gente precisa só da coordenada, o x e o y. Então eu estou definindo duas estruturas. Elas têm as coordenadas e o ponto ela tem o número lá do grupo que esse ponto pertence. Daí a gente tem a função distância, que ela calcula a distância. Só isso. E a gente tem essa função, ó. Eu vou até dividir aqui para conseguir mostrar, né? Como é que funciona o cálculo de distância. Aqui a gente pega x menos x do centroide, né? A posição x. Então o ponto, como ele guarda o x e o y, então eu já consigo passar o ponto como se fosse uma variável. E o centroide, para calcular a distância de um ponto até aquele centro de massa lá, certo? Como é que eu faço? X menos o x do centroide. Então eu pego o ponto x
eu pego a posição X do ponto, subtraio a posição X do centroide, certo? E a mesma coisa para o Y. Então eu já fiz esses dois aqui nessas variáveis auxiliares, né? E o que eu faço depois? Como é ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo, certo? E o dy também. Multiplico ele por ele mesmo para ter isso aqui duas vezes. E depois eu somo os dois, que nem aqui a gente está somando, né? A gente soma os dois. Então aqui a gente consegue fazer essa parte que está dentro da raiz quadrada. Depois, como está dentro de uma raiz quadrada, a gente chama a função raiz quadrada, que vai descobrir a raiz quadrada disso tudo aqui. Que está dentro do Vzinho aqui, né? Que é o símbolo de raiz quadrada. E daí eu vou ter a distância de um ponto para o outro, certo? Então não tem muito segredo nessa parte. Essas outras funções eu vou mostrar depois. E eu vou entrar no main primeiro, certo? Primeiro, o main ele começa declarando esse sRand aí. E o que seria? Se eu usar o rand, eu pego um número aleatório. É para eu gerar um número aleatório. Só que, se eu não... Eu vou mostrar isso na prática, que eu tinha feito no outro vídeo. Estou colocando um return aqui para finalizar, né? E não executar todo o processo. Opa. Tá. Printf. Valor aleatório, porcentagem D. E passo... Chamo função rand. O que ela faz? Ela me gera um número aleatório, certo? Eu vou dar um play aqui só para vocês verem, ó. Vai me gerar um número. Beleza. Valor aleatório 41. Eu vou executar de novo, ó. Vou executar de novo. 41. Mas não era aleatório? Eu não coloquei 41. Por que está vindo? Porque o rand ele gera um número. Só que como eu não estou definindo uma semente para ele, ele sempre vai ser a mesma coisa. Daí que vem essa função sRand. O que ela faz? Eu estou usando essa função basicamente para dizer que quando eu chamar o random, eu vou passar um número para ele gerar esse aleatório baseado nesse número. Por exemplo, se eu passar o valor 5, tá lá, vamos ver, 54. Beleza, vamos executar de novo. 54 de novo. Trocou o número, mas ainda fica repetindo. Porque eu passei um número fixo aqui. Então o que a gente faz? A gente pega, por isso que a gente definiu o time. Porque o time, a gente pega o relógio e pega os milissegundos. Esse milissegundo, ele nunca vai ser um valor repetido. Muito raramente vai ser um valor igual. Então, ó, é que aqui eu fiz tudo numa linha só, tá? O que eu poderia fazer? Eu vou dar um printf aqui. Time, porcentagem D. Porcentagem D e passo o time. Opa. Do novo. Ó, o time, o que deu? Esse número gigantesco aqui. Se eu executar de novo, o valor já vai ser diferente, ó. E é isso que a gente quer, ó. Final 24, final 26, final 29, porque a cada milissegundo que passa ele vai incrementando. Então a gente usa o tempo para gerar um número aleatório. Agora vem aquela explicação do tal do pseudo-aleatório. Talvez vocês já tenham escutado isso. É o quê? Porque nunca é um número aleatório de verdade. Esse é um grande problema da programação. A gente não consegue gerar números aleatórios porque a gente tem que basear em alguma coisa para sortear esse número. Então a gente usa o tempo. Então por isso que ele chama pseudo-aleatório. Porque se eu der sorte de executar duas vezes no mesmo milissegundo ali, ele vai gerar o mesmo número. Então não vai ser aleatório. Ele vai repetir, digamos, de propósito, porque o código não está sendo aleatório, ele está baseando em alguma coisa. E daí, beleza, o time ele me retorna um número que altera a cada milissegundo que passa. E daí eu passo ele no rand, certo? Eu poderia passar direto aqui, ó. O valor aleatório que deu 32.634. Se eu executar de novo, 32.650. Já foi diferente.
Tá meio perto ainda, mas foi diferente, certo? E daí a gente usa essas chaves aqui. E o que que seria? Se eu fizer isso daqui, ó, int, isso aqui chama cast type, se eu não me engano. Eu costumo chamar só de cast. É o que? Eu pego o valor que isso aqui vai gerar e converto para inteiro. Ou converto para double, que nem aqui, né? Eu gero um número aleatório e converto para um número flutuante. Um número que vai ser um float, né? Vai ser um double, vai ser um ponto flutuante, ele vai ter uma vírgula, casas decimais. Só que eu estou passando o unsigned aqui, porque o que significa isso daqui? Se eu não passar, eu estou gerando um número inteiro. O inteiro, a gente vai de menos 2100 aqui. Inteligência artificial salvando. Aqui, beleza. O número inteiro normal, ele vai de menos 202 milhão, 2 bilhões e pouco, até 2 bilhões e poucos positivo. Então ele vai do negativo até o positivo, certo? O unsigned, o que ele faz? Ele começa do zero em vez de começar do negativo e vai até o dobro disso aqui, né? O dobro mais 1, na verdade, porque a gente conta o zero. Tá? Então ele vai até basicamente o dobro, porque eu não preciso de número negativo nesse range aqui. Eu quero que o número seja sempre inteiro. Então, teoricamente, aumenta a possibilidade de número que eu posso ter, né? Mas é só isso aqui que a gente... Para que serve o unsigned. Então, daí aqui no sRand, então o que eu faço? Eu pego o valor do time lá, que é os milissegundos, converto para um inteiro que não é negativo e passo como semente do nosso aleatório. Quando eu fizer isso, ó, ele já começou a dar número menor. Valor aleatório 617. 137. Está gerando números aleatórios, né? Esse é o problema, ele vai muito perto dos números. Por causa do milissegundo. Esse é um dos problemas muito grandes da programação, que é gerar números realmente aleatórios. Tanto que vocês podem ver que ele está incrementando, né? Porque o tempo vai aumentando, conforme passa o tempo ele vai aumentando. Né? Então, é assim que a gente usa para fazer os números aleatórios. Aqui para frente eu já tenho outra estratégia para resolver essa parte do aleatório, mas vamos dar sequência. Então, agora que já está explicado o que faz o sRand com esse time aqui, quer dizer que eu estou só dando uma semente para o aleatório ser diferente. Daí eu faço uma variável eras, que é a quantidade de vezes que vai existir iterações no programa, a quantidade de vezes que vai ser executado. Passo o texto para o usuário saber que ele tem que digitar e já leio esse número, né? E daí aqui eu crio duas variáveis. Que nem eu expliquei que eu criei uma variável própria que chama ponto, né? Se eu criar aqui, ó, ponto é igual a será que eu preciso declarar? Não, só de fazer o ponto x, ó. Quando eu coloco um ponto depois do nome da variável, ele já me dá as opções, ó. Eu posso acessar a variável x, posso acessar a variável y, posso acessar a variável grupo e atribuir um valor para ela. Como eu coloquei o x e o y é um float, né? Vou pegar a sugestão aqui, ó. Ponto grupo. Ele já me dá a sugestão de um inteiro, ou negativo ou positivo. Por quê? Porque aqui é uma variável do tipo inteiro. Se eu subir aqui em cima, ele mostra. Se eu subir em cima do y, ele mostra que é um double. Se eu subir em cima do ponto, ele mostra que é uma variável do tipo ponto. Certo? Que é o meu tipo de variável que eu acabei de criar. E daí o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada população. E ela não é uma variável só. Ela é um array. Que é uma lista com vários pontos. Seriam várias variáveiszinhas, só que eu criei com o mesmo nome. E para eu acessar ela, eu passo ela dentro do parênteses. Tipo assim, ó. População 0, por exemplo. Se eu der um ponto, ó, ele me dá as opções daquele primeiro ponto, do ponto 0. O primeiro que eu criei, certo? Vou colocar aqui só de exemplo. Não quero evitar lixo de memória. Se eu fizer a mesma coisa, ó. População 1. Ponto x,
colocar só para ser diferente. Estou acessando a variável na posição 0. E a gente imagina como se fosse aqui, um arquivo do Excel, por exemplo. Aqui é nosso array, é uma pilha, né? É uma lista com variáveis. Aqui na programação a gente começa no 0, mas suponhamos que aqui seja 0, né? Ele começa no 1. O primeiro lá eu coloquei 0, o valor de x lá é 0. Aqui eu defini como 1, o valor é 1, certo? Então no primeiro índice dessa variável tem 0, no segundo tem 2. Ou seja, eu tenho uma lista que seriam n números n pontos dentro dela, né? No caso n a gente definiu como 50, certo? Então é uma variável que cabe 50 pontos, basicamente. E eu atribuo cada uma delas individualmente os valores dela. Isso aí facilita muito o desenvolvimento, né? Imagina se eu tivesse que criar 50 variáveis ponto .x, ponto .y e ponto .grupo. E depois para o centroide também, né? Teria que criar 3 variáveis, né? 3 centroide x, centroide y e centroide... Ah não, aqui só tem o x e o y. Então eu ia lotar de variável, eu ia gastar mais tempo criando variável do que fazendo o código. Então o array ele é basicamente isso aí, é uma lista que tem várias variáveis iguais. Daí o que eu faço depois? Gera a população inicial, que são os primeiros pontos, né? Então eu vou criar um for, ele começa no 0, ele vai percorrer até o i ser menor que o n, né? Ou seja, vai percorrer até o 49 ali, né? Porque o nosso n vale 50, vai percorrer até o 49 e já finaliza. Então eu vou executando, passando o i em vez de passar um número 0, número 1, porque ele vai sendo somado, né? E eu vou gerando os dados de cada ponto, certo? Daí eu estou passando o x do primeiro ponto, o y do primeiro ponto, o grupo do primeiro ponto. Chegou no final do for aqui, ele sobe aqui e executa de novo. Executo mais um, ou seja, o i agora já não é mais 0, ele já é 1, né, porque eu adicionei 1. E verifica aqui. O i ainda é menor que 49? Menor que 50? É, então executa de novo. Só que daí, em vez de passar o 0 aqui, vai executar 1. Isso aqui é o básico de um loop, né? Mas é bom reforçar para caso alguém ainda não tenha esse costume de usar essas estruturas, né? Esse laço de repetição e tal. E aqui o que eu estou fazendo? Dentro do x e do y, né? Eu estou convertendo isso tudo aqui para um double. Para um número que é um ponto flutuante. O random ele me gera um número inteiro, certo? Ele me gera lá de 0 até... deixa eu só confirmar o valor do rand max. Eu sei que é a constante máxima, mas... Aqui. O valor dessa constante aqui, né? Sempre que ficar com um nome assim... No meu caso aqui tá roxo, né? Sempre que for em maiúsculo. É uma constante que a gente costuma usar essa prática, né? De deixar tudo o nome em maiúsculo. Então o valor disso aqui é isso aqui, ó, 32.767. E daí o que eu faço? É o número máximo que o aleatório, que o random pode me gerar. Então eu gero um número, divido pelo máximo que eu posso ter e multiplico pelo tamanho do meu intervalo aqui, né? Vai de 0 a 100. Porque assim eu consigo pegar em que lugar exato um número aleatório dentro desse intervalo, que vai de 0 até 100. Aqui, ó, se eu subir em cima ele já mostra aqui, ó. O valor é 100. Isso daqui é uma matemática básica, ali, aquela regrinha de 3, né? Eu usava muito para fazer barra de progresso, por exemplo. Eu tenho uma barrinha lá que sei lá, representa a porcentagem do download, por exemplo. E daí eu faço a quantidade que já foi baixada, dividido a quantidade máxima, né? O arquivo tem 1 mega, divido, sei lá, tantos bytes que já foram baixados, pelo valor de 1 mega lá, e multiplico depois pelo 100. Seria o 100% da barra. Se eu quiser fazer uma barra maior, uma barra que vai até 200%, por exemplo, eu trocaria esse valor.
Mas isso aqui é só a matemática básica, aquela regrinha de 3. Depois eu uso o double aqui para converter esse número para um double, certo? Porque senão ele poderia tentar automaticamente converter para inteiro e eu iria perder um pedaço dessa propriedade aí que seriam as casas decimais, né? Aqui, ó, se eu parar para ver cada ponto, ele tem um monte de casa decimal. Se eu não convertesse, ele ia acabar tentando converter para int, por causa que o rand ele é um número inteiro, né? Poderia ser de acontecer isso, mas é só um detalhe. E eu defino o grupo como -1, porque eu não quero definir nenhum grupo inicial. Todos os pontos vão estar só jogados ali na tela sem nenhum grupo. Nenhum pertence a nada, né? Vem aqui, ó. Aqui ele já fez a iteração, já definiu que esse ponto aqui que eu estou em cima, por exemplo, pertence ao grupo 3, né? Que é o verde. Então aqui ele já atribuiu um grupo, certo? Aqui no código na hora que eu gerei, ainda não. Porque isso vai ser atribuído depois, tá? E a gente tem o mesmo esquema do for, só que em vez de ir até o N, a gente vai até o K, seria a quantidade de grupos que a gente tem, que é 3. E daí o que a gente faz? A gente gera, usando a mesma lógica ali, a posição X e a posição Y aleatória para cada centro nosso, né? Ele vai percorrer um por um ali e vai gerando a posição deles aleatória. Depois eu tenho um outro for, que é a quantidade de eras que eu vou executar. Aqui no começo você lembra que eu pedi para o usuário digitar quantas eras vão ser feitas, né? E aqui eu fiz 3 eras, né? Tem 3 iterações. Então aqui ele vai executar 3 vezes essas duas funções, que a primeira vai gerar as iterações e a segunda vai gerar o gráfico, tá? E daí a gente tem aqui também a função gráfico final, que é basicamente igual a essa aqui, só muda alguns detalhezinhos. Na hora que chegar eu já vou explicando. Depois que gerar todos os gráficos, gerar a iteração, gerar o gráfico e o gráfico final, ele vai dar um return 0 que é para finalizar o programa. Agora vamos entrar em cada ponto aqui, certo? Que é a parte mais complicada. A gente vai gerar uma iteração, certo? A iteração é uma função que eu fiz que ela recebe aquela nossa lista de população, que nem aqui ele já mostra que ela tem 50 itens dentro dela, né? O centroids tem 3 e o i é a nossa variável que a gente está percorrendo, né? Qual era que a gente está gerando aqui? A gente está gerando a primeira era? Então beleza. Ele começa no 1 e vai até a quantidade de eras. Se eu digitar 5, ele vai gerar 5 vezes. Então eu passo os nossos pontos, os nossos centros e em qual era que a gente está gerando. A gente tem que passar essa era porque a gente vai usar esse número aqui, 1, 2 ou 3, para gerar o nome dos arquivos, né? 1, 2 ou 3, ou é para gerar o nome dos arquivos mesmo. E vamos ver como é que funciona essa gerar iteração. O outro vídeo estava com quase 1 hora e meia de vídeo, então esse eu estou fazendo mais rápido porque não tem por que ficar batendo muito na mesma tecla. Eu já estou tentando fazer bem explicadinho. Como eu já gravei uma vez, eu já consegui tirar as informações mais importantes para explicar. Então se ficar alguma dúvida, alguma coisa mal explicada, é só deixar nos comentários aí ou me procurar lá na biblioteca, beleza? Então, como é que funciona essa nossa função de gerar iteração? Só para avisar aqui, a nossa função de distância, ela retorna o valor que seria a raiz quadrada, né? Ela retorna um tipo double, tá? A nossa gerar iteração, ela retorna void, ela não tem um retorno, ela é só uma função que é executada e boa. Ela não vai me retornar nada, né? E daí como é que ela funciona? Eu crio os dois nomes de arquivo. Aqui no sprintf, o que eu faço? Eu defino o nome dos arquivos, né? Como eu passei a era ali, a iteração que eu estou fazendo, eu já coloco isso no nome, né? Vamos criar o centroids primeiro, underline e o número dele, passando a variável era. Eu uso o sprintf para poder atribuir essa variável, porque quando quando a gente tem um array de char, se eu fizer assim, ó, nome do arquivo, aqui eu consigo, certo? Mas eu não consigo renomear ele. Então se eu fizer isso aqui, ó, ué, é para dar erro? Olha lá.
ele vai dar um erro por quê? Porque eu não posso reatribuir num array, certo? Porque que nem aqui eu já... ele é um pouco mais complexo que isso, tá? Mas eu vou explicar de uma forma simples. Simples, que nem, tipo assim, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 caracteres. Então eu ocupei 13 espaços aqui. E aqui eu estou atribuindo 5. Então o restante aqui, depois dos 5, ficaria com, digamos, lixo de memória. Então ele não permite que a gente atribua assim. Não é necessariamente por isso, mas é uma das explicações que fica um pouco mais fácil de entender, tá? Então eu não consigo reatribuir o valor, a não ser quando eu estou criando uma variável, tá? Do tipo array de char, que seria como se fosse uma string, né? String representa um texto. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas é basicamente isso aí. Quando eu falar string, eu estou querendo me referir a um array de char. E daí eu uso essa função sprintf, que ela faz o que? Ela permite eu passar a variável, o texto, né? E como eu tenho algum parâmetro, eu já atribuo esse parâmetro aqui. No porcentagem d, como é um inteiro, eu estou passando o meu inteiro aqui, certo? E definindo o nome deles. Daí depois eu vou percorrer para atribuir um grupo a cada ponto, certo? Porque eu já gerei os... Aqui, eu já gerei a população, os pontos, né? Vou falar população ou pontos, é a mesma coisa. Eu já gerei meus pontos, então eles já estão no lugar fixo deles, eles não vão mudar mais, certo? E eu já gerei os meus centros, cada cruzinha lá, né? E o que eu vou fazer agora? Executar a segunda parte, que seria deixar cada ponto pertencer a um grupo. Então o que eu faço? Eu faço um for, percorrendo n, que são todos os pontos, né? Vou percorrer ponto por ponto, fazendo a verificação. E daí primeiro eu faço um double para pegar a distância desse ponto, né? Vai ser o ponto 0, depois o ponto 1, percorrendo de 1 em 1. E passo o primeiro centro que eu tenho ali, que é o primeiro índice. Passo ele só para a gente ter uma distância inicial. E o grupo mais próximo desse ponto eu coloco como 0 também, só para a gente começar. E a gente começou do primeiro aqui, né? Começou do 0. Então já tem um grupo, esse ponto já tem um grupo. Agora que a gente vai fazer a verificação nesse outro for. E daí a gente vai percorrer todos os grupos, né? A partir do primeiro, a partir do segundo, né? Porque o 0 já foi atribuído. E daí o que a gente faz? A mesma coisa. Cria uma variável d para calcular a distância. Passa o ponto 1 e verifica a população. Não. A população a gente passa o mesmo ponto que a gente testou. Só que daí o centro a gente passa começando do segundo índice, né? Que é o 1. Ele começa do 0. O primeiro a gente já verificou. A gente verifica o segundo, a distância deles. E verifica, ó, a distância que eu peguei agora do ponto 0, por exemplo, até o centro 1, for menor que a distância do ponto 0 para o centro 0, eu já mudo. A menor distância agora não é mais aquela. Agora é o D, que é a distância do segundo ponto. E a variável grupo mais próximo, que antes era 0, que é o primeiro grupo, eu atribuo como J, que é o segundo ponto. E ele percorre isso mais uma vez, como a gente só tem 3 grupos, né? Se tivesse 10 grupos, ia percorrer as 9 vezes, né? Porque eu já pulei o primeiro, porque o primeiro eu já atribuí aqui. Certo? E daí eu descobrindo qual que é o grupo, o menor grupo, o grupo mais próximo daquele ponto, eu já, na variável lá, população do ponto que eu estou vendo, no ponto 0, ponto 1, ponto 2, eu atribuo o valor dele, que é o grupo mais próximo, mais 1. Esse mais 1 eu coloco para bater com as cores do GNU plot. Nem o professor passou aqui. E a gente tem aquela paleta lá, né? 1, 2 e 3, certo? Então, como ele começa no 1, se eu deixar o grupo mais próximo aqui, às vezes vai sair 0. Daí vai dar erro no GNU plot, que ele não vai entender. Fala, mas como assim? Você está colocando o grupo 0 se começa no 1, né? Então ele dá uma inconsistência depois. E isso aqui eu atribuo o grupo para cada ponto que eu tenho naquela lista. Atribuindo um grupo para ele, eu faço o que? Eu recalculo a posição do centro. Tá? Se eu vim aqui no primeiro e no segundo, ó, dá para ver que a cruz mudou de lugar, certo? Como a cruz mudou de lugar, ela fez o que? Ela recentralizou. É agora que entra aquela segunda fórmula que é um pouquinho mais trabalhosa de fazer, mas também não é o bicho de 7 cabeças, né? E nem, ó, ele pede para atualizar os centros com base na média das coordenadas, certo? Então
esse símbolo aqui quer dizer que é uma... como é que é o nome? Se eu não me engano é sigma. Deixa eu conferir aqui. Eu tinha salvo no lugar. Esse símbolo aqui que parece um E ao contrário. É ao contrário? Não, um E normal, parece um E meio torto. Ele chama sigma maiúsculo, né? Maiúsculo porque é a letra maiúscula. Tem o sigma minúsculo também. O sigma ele representa que é para somar uma sequência de valores, tá? E daí aqui eu estou passando qual que é a sequência de valor? X, Y. E aqui Y, I. I é a quantidade de elementos que a gente tem. É a quantidade de... Cadê? Onde que eu deixei aqui? É feito isso. Bom, esse I é para ele percorrer todos os pontos que a gente tem. Então a gente vai percorrer, ó. Eu vou explicar aqui primeiro que é mais fácil. Eu vou calcular a soma de todos as posições X que a gente tem, todos os pontos. A gente tem 50 pontos, a gente vai somar. Só que daí é por grupo, tá? Vou mostrar aqui no gráfico também que eu acho que vai facilitar um pouco. Eu tenho todos esses pontos que pertencem ao grupo 1, que é o vermelho, certo? Então eu vou pegar todos esses pontos, percorrer todos, pegando o X de cada um e somando. Então eu vou ter a soma de todos os pontos. E depois eu vou dividir pela quantidade de pontos que tem, para a gente tirar uma média. Então eu vou fazer a mesma coisa para o Y também, pegar o Y de todos esses pontos vermelhos aqui, somar eles e dividir pela quantidade de pontos que a gente tem. Se eu tenho 10 pontos, vai dividir por 10. Isso para a gente tirar a média. Como é que é o nome dessa média? Média. Acho que é só a média mesmo. Não lembro se é média aritmética, se dá na mesma. Bom, mas, independente, isso aí não precisa ficar especificando muito o nome disso aí. É só pra gente entender como é que a lógica funciona pra gente calcular o X e o Y do centro daquele grupo, né? Então, ó, o que a gente faz? A gente faz um for percorrendo todos os grupos. A gente vai fazer grupo por grupo os itens dele, tá? A gente tem soma x e soma y, que é duas variáveis para a gente somar esses valores aqui. Eu vou pegar o primeiro, soma aqui na variável x. Pego o segundo, soma na variável x. E o nosso count aqui seria um contador, né? Só para contar quantos grupos a gente tem. Porque depois a gente tem que dividir por ele, né? A gente tem que dividir pela quantidade de grupos que tem. Então a gente, somando quantos pontos tem naquele grupo, a gente consegue depois dividir para tirar a média, tá? Então o nosso count começa em 0, não tem nenhum ponto nesse grupo aqui ainda que a gente entrou, que seria o primeiro. A gente vai percorrer agora todos os pontos. Aí a gente verifica o quê? Se o ponto atual ali que a gente está verificando, no caso 0, 1, 2, 3, se o grupo desse ponto é igual ao J mais 1, né? Porque aqui a gente somou mais 1, então o nosso grupo já não começa de 0 até 2, ele vai de 1 até 3. Só para a gente dar sequência e não dar divergência depois. Então, estou no primeiro ponto. Faz parte desse grupo que eu estou aqui, que é o J, né? No caso, se for 0, vai ser 1. O grupo 1 é o primeiro grupo. Se ele estiver nesse grupo, eu vou pegar e somar o x dele na variável soma x, né? Vou pegar o y dele e somar na variável y. E adiciono mais 1 no contador, quer dizer que eu tenho um ponto a mais nesse grupo. Tá, percorri o primeiro ponto, incremento de novo ali e verifico o segundo ponto. Ah, ele está no grupo? Ah, não está. Então, nem entra no if, vai de novo. Terceiro ponto, ah, ele está no grupo? Ah, esse aqui está. Então, soma de novo o x e o y dele e adiciona mais 1. Então, a gente só adiciona a quantidade de pontos que a gente está somando. E depois que a gente termina de percorrer todos os 50 pontos, para cada grupo, tá? Depois que a gente termina de percorrer esses 50 pontos para o primeiro grupo ali, que é o 0, o que a gente faz? A gente verifica se tem algum ponto. Porque se o grupo não tiver nenhum ponto, ele vai continuar no mesmo lugar, ele não vai se mexer. Se ele tiver pelo menos um ponto, o que a gente faz? A gente pega a soma total dos pontos e divide pela quantidade de pontos que a gente tem para tirar a média. Tiramos a média do x, tiramos a média do y, e agora o nosso centro
o nosso grupo ali que a gente estava fazendo, a posição dele mudou. Finalizamos esse if e vamos para executar o for de novo. Daí agora o 0 aqui do J já não é mais 0, ele é 1. A gente está no segundo grupo e faz a mesma coisa. E aqui ele só vai entrar às vezes que o grupo tiver no... o ponto estiver no grupo respectivo que a gente está executando aqui no for, né? Finalizando esse recálculo, não lembro português nessa palavra aí. Finalizando esse cálculo que a gente vai fazer para os centros para os grupos que a gente tem, a gente vai salvar os arquivos, tá? E como é que funciona? Deixa eu só fazer uma pausinha rápida aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Salvar os arquivos, certo? Como é que funciona para a gente salvar um arquivo com a linguagem C? A gente tem um tipo diferente de variável aqui que a gente não viu ainda, né? O nome da variável e o que é o valor dela. É igual a essa função aqui. Agora vamos explicar passo a passo, certo? A gente tem a função fopen. Esse F é de file, arquivo, né? Arquivo, open, abrir. Então, abrir um arquivo. Aqui a gente passa o nome do arquivo, certo? O nome do arquivo, ó. Cadê? Aqui, ó. Nome, população. É esse nome aqui, ó. População, agrupado, interação. Era 1, era 2, era 3. A era que a gente estiver executando, né? Como ele começa do 1, pode ser que seja a 1 no caso atual. Mas ele vai gerar para cada caso específico, tá? Então eu passei o nome do arquivo. Vem aqui, ó. Gerou o arquivo com o nome certinho. Ele vai gerar na pasta onde está o código-fonte do programa, né? Onde o programa foi executado. E eu passo um parâmetro que é o W. Tem outros parâmetros, eu não me lembro agora, mas o W é do que? De write. Write. Que significa escrever. Ou seja, eu vou verificar se esse arquivo existe. Se ele não existe, eu vou criar esse arquivo. População agrupada 1. Se ele não existir, eu crio. Se ele já existir, eu vou usar o write, que é para escrever. Eu vou escrever por cima dele, certo? Então, ele vai me retornar o que essa função? Ela vai me retornar o arquivo que eu criei ou que eu estou sobrescrevendo. E esse arquivo ele vai ser carregado na memória do computador e vai ficar salvo nessa variável, porque ela é do tipo file e tem um asterisco aqui que quer dizer o quê? Que é um endereço de memória, certo? Então eu estou passando o que aqui no file open, né? Eu estou passando o endereço de memória que esse arquivo ficou aberto, porque o open ele abriu, certo? E depois a gente tem o close aqui que é para fechar o arquivo. O arquivo está na memória do computador ali. Onde que ele está salvo? Ah, está salvo no endereço tal. Então aqui eu tenho um endereço onde ele ficou salvo, certo? Sempre que a gente tiver esse asterisco, sempre não, mas a maioria dos casos é para a gente pegar o endereço de memória, tá? O lugar que ele ficou salvo na memória do computador. Então aqui a gente tem o arquivo que está sendo manipulado ali no momento, que é a população, né? Não os centros. E daí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os pontos que eu tenho fazendo um fprintf. É a mesma coisa do printf, só que a gente tem um f aqui antes que é de arquivo também, é file. Printf é para a gente escrever, né? E o f aqui antes é para escrever no arquivo. Daí o que eu passo? Eu passo qual arquivo que eu vou escrever. Eu passo depois um texto aqui que é como que eu vou escrever, né? Tipo, vai ser algum texto direto, vai ser uma variável. Então eu passei um LF, que é long float, ou double, né? Seria o X e o Y aqui. Então a gente tem duas vezes, né? Passo o primeiro valor, dou um espaço, passo o segundo valor, dou um espaço e passo o inteiro, que é o grupo. E aqui a gente usa que nem no printf, né? Passa a nossa máscara, que chama. Deve ter outro nome. Format máscara, dá na mesma. Passa o nosso modo de formatar o texto. E depois que a gente passa o último número, a gente quebra a linha, tá? Pra pular para a linha de baixo. Porque senão ele vai escrever tudo na frente aqui. Vai começar a emendar número. Vai virar uma bagunça. Então eu passo do primeiro ponto, o X dele, depois o Y dele. E depois o grupo dele. Separado por espaço. Pulo a linha. Percorro de novo para o segundo ponto. Ponto a ponto. Faço isso até chegar no final do arquivo lá. Todos os pontos impressos no arquivo.
Depois que eu fiz isso, eu dou um F-Close para fechar aquele arquivo. Já terminei de mexer com ele, já terminei de ler, já terminei de gravar. O que eu ia fazer com ele, eu terminei. Finalizo para fechar o arquivo e eu poder, por exemplo, pegar e deletar esse arquivo. E se eu não fechar e o programa ainda estiver executando, esse arquivo vai dar como se eu estivesse usando ele. E também libera a memória, né? Fiz isso para os pontos. Depois eu faço a mesma coisa para os centros. Só que como o centro a gente não tem a variável grupo, a gente tem só o x e o y, então em vez de passar o porcentagem d e o grupo aqui no final, eu passo só os dois doubles que a gente tem. O double do x e o double do y de cada grupo. E fecho o arquivo. Ele vai ter um nome diferente porque ele é uma variável também, né? Vai ter um nome diferente que é o arquivo do centro de massa, né? Os centroides ou grupos. O nome que você achar mais fácil para entender. Bom, então o gerar iteração é basicamente isso aí. A gente gera toda aquela iteração lá, salva nos arquivos e daí a gente já pode pular para o próximo passo. Depois que a gente gerou a iteração, a gente vai gerar o gráfico. No gerar o gráfico, a gente só passa a variável i, que é para a gente percorrer cada era, né? Cada iteração. Aí o gerar gráfico, como é que ele funciona? Nem eu falei lá, o professor passou de um jeito, eu estou usando de outro, por quê? O jeito que ele está usando, ele instalou, ou o sistema que ele está usando, às vezes influencia, e o compilador dele identifica só o comando gnuplot, certo? Como eu estou usando o Visual Studio, ele não identifica esse gnuplot como um comando, porque o jeito que está instalado é diferente, ou alguma coisa do tipo. Às vezes não está na variável de sistema, na variável path, mas isso não vem ao caso. Tanto que eu adicionei na variável path e não deu certo. O que eu fiz? Eu passei o caminho do arquivo exe do gnuplot. Tanto que aqui, como ele chama gnuplot, ele está chamando o quê? Basicamente chamando esse arquivo aqui. Só que ele não precisa colocar o ponto .exe, não precisa colocar o caminho, porque o compilador dele interpreta esse gnuplot e acha e retorna esse caminho quando ele digita só gnuplot, tá? E aqui, mais uma vez, a gente usa o file. O que essa variável gnuplot faz? Ela vai salvar o arquivo que eu estou usando. No caso, é esse executável, né? Que é na onde a gente instalou o gnuplot. Eu acho que nesse vídeo eu não mostrei. Esse Excel aqui que eu não vou usar mais. Não vou usar mais. O gnuplot, como é que ele funciona? A gente vai entrar no site dele e baixar ele aqui. Eu até tenho... Vou só pegar o site dele aqui. Aqui no Google mesmo eu peguei. Se joga gnuplot no Google, ele me dá o primeiro site aqui, gnuplot.info. Esse aqui é o site oficial dele. Eu venho em download. Vou lá em download primário, né? Ele vai carregar. Baixar a última versão. Baixar a última versão. Ele vai começar a carregar e depois ele vai baixar. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele aqui, né? Como é que ele funciona? Você executa, tá? Vai abrir. Só tem a linguagem em inglês ou alemão e japonês, não sei. Vai executar em inglês mesmo, né? Depois é só avançar. Aceito, avança, avança. Ou o caminho que ele vai instalar. C, arquivo de programas e gnuplot, certo? Aqui deixa tudo padrão mesmo. Quer criar no menu iniciar o arquivo? Pode deixar também. Daí vocês podem achar ele aqui no... Para eu abrir o programa e digitar código aqui direto, né? Que é um terminal também. É uma tela preta, só que sem ser preta. Definição boa para terminal. E aqui eu só mudei para Windows, mas a gente não precisaria fazer isso. Ele deixar no GNU termo mesmo. Depois dá um next, você vai conferir todas as opções que você escolheu, se quiser. Se você não fez nada errado, só instalar. Vai instalar ali rapidinho. Na pasta arquivo de programa barra gnuplot, né? Vai dar mostrando as últimas atualizações, next, finish e o programa está instalado, certo? Como ele já está instalado aqui, eu poderia só entrar na pasta, copiar esse caminho, que é o que? Program Files, gnuplot, e daí tem uma subpasta nele que é a bin, e daí tem o arquivo executável nele. Se eu for lá e der 2 cliques, vai abrir a mesma coisa que eu abri esse daqui, né? O programa gnuplot.
Deixa eu continuar aqui da onde eu parei. Então eu criei uma variável chamada GNUplot. Ela é um endereço de um arquivo, né? Um endereço de arquivo na memória. Eu uso o popen, tá? Se eu tivesse no Linux eu usaria só o popen, mas como eu estou no Windows eu uso com o underline antes, tá? Para ele identificar esse comando. Daí o que eu passo aqui no primeiro parâmetro? Primeiro parâmetro eu uso a barra, né? Porque eu tenho que abrir aspas duplas. Passo o caminho C, dois pontos, barra, barra, porque se eu passar só uma barra ele vai tentar ler isso daqui como se fosse um comando, tá? Arquivo de programa, eu só uso esse esquema de aspas duplas aqui porque aqui tem espaço, tá? Se não tivesse um espaço, fosse arquivo underline programas, programa underline files, eu não precisaria usar essas aspas duplas aqui, porque ia ser como se fosse um textão gigante, tudo colado, né? Beleza, da sequência, barra de novo, para separar a pasta, a próxima pasta, gnuplot, barra bin, barra gnuplot.exe, que é o nome do arquivo, e barra e aspas duplas, que é para finalizar isso aqui. Porque isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Isso de usar a barra dupla. É basicamente isso daqui. Só que como eu já estou colocando a primeira aqui para dar sequência no texto que eu vou ter, então eu tenho que colocar essa primeira barra para entender que aqui começa o texto e aqui vai ser exibido esse texto, o valor dele. Esse símbolo vai ser substituído por uma aspas duplas. Só que se eu colocar só aspas duplas aqui, né, eu estaria... terminei o texto aqui. Abri o texto e fechei o texto. Então aqui ele já não identifica mais como texto, tá? Só por isso. E aqui no final também. A barra... Contra-barra e aspas duplas. Para finalizar o... aspas duplas para entender que finalizou aquele texto ali. Depois eu passo esse comando "-persistent", que é... aqui ele usa também. Acho que o professor usa outro comando, tá? Já "-e" ele usa. "-e". Isso aqui é só parâmetro da... Ah, tá. Pera aí. Ah, tá. Achei aqui, ó. O "-e" que o professor usa é para passar os comandos, esses comandos aqui que ele dá na frente depois, direto para o terminal do GNUplot, tá? Esse persistent aqui é para teoricamente manter a janela aberta, tá? E daí eu passo... Isso aqui é só o executável, digamos assim, do programa. Daí o próximo parâmetro que eu passo é o W, que é de write, né? Porque eu estou passando um caminho de um arquivo. O que eu quero fazer com esse arquivo? Eu quero escrever, eu quero ler, eu reservo ele para eu usar. Então o popen ele faz isso. Ele vai abrir esse arquivo aqui passando esse parâmetro. E o modo que ele vai abrir é modo de escrita, tá? Então eu armazenei esse programa aqui na variável gnuplot. E daí aqui eu verifico exclamação gnuplot. O que significa isso? Essa exclamação, quando está só ela antes de alguma coisa assim, ela significa não. Então se gnuplot tem alguma coisa, ele funciona normal. Se gnuplot não tem nada, ou seja, se não gnuplot, né? Seria como se fosse uma negação esse símbolo aqui, né? Eu estou invertendo a lógica. Então se não tem o gnuplot, você lê basicamente assim. Se eu não tenho o gnuplot, digamos assim, eu vou dar um erro ao abrir o gnuplot e finalizo o programa com o exit, passando o código de finalização do programa. No main ali a gente usa o return 0, né? Aqui a gente vai usar o exit, porque a gente não está mais no main, a gente já está em outra função, que não é o main, tá? Então a gente consegue finalizar o programa sem estar dentro do main. Então se eu não conseguir achar o arquivo, se ele já está sendo usado, se foi deletado, qualquer coisa do tipo, ele vai dar um erro e vai finalizar o programa, porque se eu não tenho esse executável aqui, como é que eu vou gerar o gráfico, né? Então, se eu não tenho, ele finaliza. Se eu tenho, ele dá sequência no código aqui. E daí eu faço o fprintf de novo, né? File printf, que vai escrever no gnuplot. Então, o arquivo que eu vou escrever é o gnuplot. E o que eu vou escrever? Aqueles mesmos comandos que o professor passou aqui, né? Set terminal, size, tal. Que é o que? Eu estou definindo
como que o GNUplot vai entender o que eu quero que ele faça. Quero que o eixo X chame X-axis, quero que o Y chame Y-axis, quero que mostre a grid, né? Essa parte é a parte que a gente consegue testar algumas coisinhas. Por exemplo, se eu arrancar esse comando setGrid aqui e executar, na hora que eu for ver a imagem, ela não vai ter essa grid aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Tem a gridzinha aqui, pontilhada, né? Se eu remover ela e executar, vai gerar 3 iterações. Olha agora, não tem mais a grid, tá? Então, os parâmetros que a gente passa aqui são como que o programa do GNUplot vai definir o nosso gráfico, tá? E aquele mesmo comando, né? Plot, o nome do arquivo. Aqui eu estou passando porcentagem D, porque eu vou ter que passar o número do arquivo, né? Porque senão, se eu passasse o número 1 fixo, toda vez ia sobrescrever no mesmo arquivo. Eu não ia conseguir ter vários arquivos, um para cada iteração, tá? E daí eu não iria conseguir salvar o grupo que ele tá, ou eu iria sobrescrever e ia acabar perdendo os arquivos antigos. Passo todos aqueles parâmetros que eu já expliquei no comecinho, o título desses pontos, né, na legenda. Mesma coisa para os centroides, passo porcentagem D, que é o número dos grupos, né, da iteração que eu estou. Como eu passei 2 vezes, depois que eu termino todo esse texto aqui, que vai ser o GNUplot vai ler para escrever os pontos no gráfico, eu passo 2 vezes a variável era. Uma para cada lugar que eu usei o porcentagem D, tá bom? E nem aqui, ó, usei o porcentagem D, já na frente eu já passei a era, tá? Do fprintf. E a mesma coisa no arquivo de saída, né? Output, iteração, porcentagem D. O arquivo de saída vai chamar iteração, underline e o número da era, tá? Então aqui a gente finaliza passando todos os comandos para o GNUplot. Dá um flush, que é para limpar a memória do GNUplot, né? E depois a gente vai dar o underline pclose, porque como eu usei o underline popen, eu vou ter que dar o pclose. Se eu tivesse no Linux, seria só pclose, tá? E fecho o arquivo, porque eu já não estou usando mais, já finalizei o uso dele. Posso liberar ele para deletar, se eu quiser. Nunca mais vou usar o GNUplot, vou deletar. Então eu consigo deletar quando eu fecho o uso do programa ali. Não tem muito o que explicar além disso, né? Essa gerar gráfico final, ela faz a mesma coisa, tá bom? Ela só passa aqui o título que eu passo diferente. Eu fiz uma função igual para fazer a mesma coisa, só para trocar o título. Eu podia passar numa variável ali no título, ou passar alguma informação extra ali para verificar qual vai ser o título. Mas eu falei, eu vou duplicar só e boa. Vou ficar colocando muita informação também, que senão acaba complicando um pouco o desenvolvimento ali, né? Enrolando muita coisa. Então foi basicamente para mudar isso daqui. Se eu não me engano era só isso que eu tinha mudado. Deixa eu só confirmar aqui. O nome do arquivo também, né? Agrupamento final em... Agrupamento final e iteração. Estou subindo aqui em cima porque ele está mostrando o arquivo lá na pasta já. Deixa eu confirmar. Mostra a grid, mostra o outside, mostra a nossa paleta. Aqui a gente pega os dados do último gráfico. E plot, a gente... O mouse está horrível. Antigamente está tudo igual. Uma coisinha diferente. Tá quebrando uma linha só, mas isso também é só para não ficar muito grande. Se quiser fazer tudo numa linha só, vai dar na mesma. Arrancar esse funcionar normal. É mais fácil você quebrar a linha, né, para visualizar o código. E a variável que agora ela chama última era em vez de era, né? Mesmo esquema. Limpa a memória, fecha o arquivo. E
é isso daí. Vamos fazer mais uns testes aqui só para confirmar, né? Fazer um arquivo com 3 zeros de novo. Gerou novamente os arquivos. Em cada iteração, ele recalcula a posição ali, né? Do centro do grupo, né? Então, ó, a primeira saiu aqui, certo? Tava pegando todos esses pontos aqui. Aqui, esse ponto ainda está mais próximo, tá? Mas só que ele já está recalculando depois. Então, ó, ele recalculou, pegou os pontos novamente. Na última, já ficou os pontos mais próximos de cada centro, porque o centro ele vai ser movido depois da iteração do que atribui os grupos, tá? Então, primeiro eu falo, ó, tá em tal grupo. Depois eu mudo a posição. Por isso que ele parece como se tivesse desatualizado, né? Que nem, ó, esse ponto aqui, ele tá mais próximo da cruz daqui do 2 do que da cruz do 3, né? Do verde. Então, como eu executo ela depois, na próxima iteração a gente consegue ver a alteração da cor dos pontos. E aqui mais uma vez, ó, esse ponto está mais próximo desse do que desse. Então, aí na próxima iteração, ele atualiza esse ponto. Deu sorte de sair um exemplo que está bem nítido aqui. E no agrupamento final é a mesma coisa do último, né? Só trocando o título ali. Tentei não estender muito, porque é duro também ficar vendo vídeo muito longo, né? Só para ficar repetindo a mesma coisa. Então qualquer dúvida aí vocês podem mandar nos comentários. Qualquer dúvida aí vocês podem mandar nos comentários, podem me procurar na biblioteca que conforme der eu vou respondendo. E vou deixar também o código no comentário fixado e na descrição do vídeo. Que nem eu estou fazendo em todos os que tem código, tá? Eu acho que aqui também não tem mais nada para mudar. Talvez. Acho que eu vou manter com esses comentários mesmo para quem quiser alterar, trocar o nome das coisas, tentar dar uma otimizada no código. Porque aqui eu fiz muito na correria para resolver logo esse problema, né? E bom, vou finalizar aqui e já vou voltar para o problema 2, que faltou aquele bônus lá, que era a parte de mostrar um histórico, né? Do problema do Tigrin. Mas qualquer coisa é só mandar nos comentários.